Vamos lá. Perfeito. Então, hoje, o que nós temos aqui? Nós temos a lição sobre pronomes pessoais independentes. Eu, tu, ele, ela, elas, né? Os pronomes demonstrativo, este, estas, aquele, aquelas. E vamos falar de substantivos segolados, que é uma categoria de substantivos. Essa matéria é muito importante, é a parte dos pronomes. Além desses pronomes, nós temos os sufixos. Vocês já perceberam aí nas nossas traduções, nas conversas, que são extremamente utilizados, mas não veremos isso hoje, possivelmente na próxima aula. Mas vamos lá. Nós temos aqui os pronomes pessoais, independentes do hebraico, da mesma forma que, por que são chamados de independentes? Porque da mesma forma que no português, são escritos de forma separada, tá? Não, aqui não tem sufixo, aqui eles são escritos de forma separada. Eles funcionam, eles trabalham como sujeitos da oração. Então, eu, você, ele, são sujeitos. Eles não são objetos do verbo. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, vê a Havitá, né? Por exemplo, o Shema Israel, né? E amarás. Vê a Havitá. A Havi, que é amar, tá. Você amará. Ou seja, eu estou determinando que você ame. Quando o pronome, ele, no caso aqui, tu, né? Você, ele é objeto do verbo, ele é um sufixo. Quando ele é o sujeito, certo, do verbo, aí, no caso, ele é um pronome independente. Então, essa é a primeira diferença muito importante. Veremos com várias frases, hoje eu trouxe vários versículos aqui, tá? Que o pronome, então, ele é sujeito, ele nunca virá como objeto direto de um verbo, nem complemento de uma preposição. Aquelas preposições o et, al, cole, por aí vai, tá? O le, o be, que lê, não tem isso aí, tá? Entre outras funções são Perdão, estas outras funções são exercidas por sufixos pronominais. Perfeito. Então, vamos lá. Exemplos aqui, ó. Exemplos não. Vamos aos pronomes. Esses são os pronomes pessoais independentes do hebraico clássico ou bíblico, né? A gente fala muito bíblico, né? Mas aí o pessoal não gosta muito, os mais acadêmicos, né? Hebraico clássico, né? Bom, só observaçãozinha, eu já vou falar dessa observação, mas vamos aqui. O que nós temos aqui? O eu. Como é que é eu em hebraico? Ani. Tá vendo? Então, ou anohi. Ok? Primeira pessoa comum singular. Por que é primeira pessoa comum? Porque serve tanto para homem como para mulher. Tá? Eu. Igual no português. Então, tem tanto a forma ani, como tem essa forma maior aí, anohi. Ok? Ani aparece mais vezes. Aqui nós vamos ver uma diferença em relação, no segundo pronome aqui, em relação ao português. Nós temos em hebraico o tu masculino e o tu feminino. Ou você masculino e você feminino. Nós não temos isso em português. Para nós aqui é só você, é comum, certo? Então nós temos aqui o atá, que é tu para o homem. Né? Segunda pessoa masculina singular. Tu é atá, ok? É at para a mulher. Então, ani, o anohi, eu, atá, você, Valdenir, at, você, Glória, ok? Muito bem. Aí nós temos também o ele e ela, igual no português. O ele é ru, tá? Aqui, ó. Ela ri. Ru, ele, o Valdenir, ri, ela, a Glória. Pois bem. No plural, nós temos então aqui o anarno, anarno, nós. Anarno, nós. Uma forma mais breve, narno. A forma mais breve, narno. Ou outra, puxa um pouquinho mais para o ani, né? Só que aqui, anu. O mais comum é anarno, tá? Mas podem aparecer essas formas narno e anu. Então, é o nós em hebraico, anarno. O vós, que é a segunda pessoa, também, como no singular, temos então aí a forma para o masculino e o feminino. Atem é vós. Vocês, Valdenir e Elivelto, vós. Atem, ok?
aten ou Atena, Aten ou Atena seria o voz feminino. Você, Glória, vocês, Glória e Maria. Aten, Atena. Hem, eles. Hema, eles. Ok? Hen, elas. Henna, elas. Perceba que o que vai diferenciar aqui o masculino do feminino o mem é masculino e o nun é feminino. Tanto para o vós como para eles. Ó. Atem, ao mem aqui, ó, masculino. Hem, eles, masculino. Quando eu vou para o feminino, eu tenho o nun. Aten, Atena, hen, henna. Ok? Perceba que não tem complexidade aqui. Aqui é memorização. É vocabulário. Tá? A parte gramatical, vamos dizer assim, é o uso desses pronomes que nós vamos ver daqui a pouco. Como usar esses pronomes, porque eles não são usados da mesma forma que os pronomes possessivos, que são os sufixos, ok? Então, aqui nós temos os pronomes pessoais independentes, são esses. Então, o que vocês têm que fazer? Eu não vou conseguir, possivelmente, enviar a apostila para vocês amanhã, mas hoje ainda eu pretendo mandar o vídeo, tá? Me comprometo em mandar o vídeo para vocês reverem e anotarem, ok? Para memorização. Se tiver dicionário já, algum dicionário em casa, é interessante pegar, anotar, escrever esses pronomes. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui essa... Aqui, tá. Vamos lá. Frases, então, que empregam os pronomes pessoais independentes como sujeitos. Em regra, são frases nominais, ou seja, frases sem verbos, onde o verbo ser é subentendido. Nós vimos isso quando falamos dos adjetivos. Vocês vão lembrar disso aí. Inclusive, o uso dos pronomes que nós vamos ver daqui a pouco é muito parecido com o uso dos adjetivos. Mas vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Ó? Ani, eu, e o tetragrama. Ani, Adonai. O verbo ser fica subentendido aqui, certo? O sou, né? O verbo ser. Então, eu, Adonai, eu sou o Senhor. Está lá em Gênesis 28:13. Outro exemplo aqui, ó. Atá, raiz. Tu és, o verbo ser aqui, né? Tu és ou você é o homem. Raiz. Atá, raiz. Ok? Outra frase aqui. Ki afar ata. Pois. O que aqui é um pois, né? Pois, porque. Pois afar é pó. Ki afar ata. Pois tu és pó. Que é o Gênesis 3:19. O exemplo do Hu aqui, ó. Adonai, Hu, Ha Elohim. Então, Adonai, ele, o Deus. Ou seja, Adonai, ele é Deus. Adonai, Hu, Ha Elohim. Ele é Deus. 1 Reis 18:39. Ahim, Anahno. Ahim é o plural de irmão. Ah é irmão. O Aleph com o Het, Ah, irmão. Ahim, irmãos. Ahim, Anahno. Nós somos irmãos. Gênesis 13:18. Então, você vai percebendo esse uso aqui do ani, atá, ata, hu, anarno. Você vai percebendo esses usos nessas orações e você percebe que são pronomes que não se ligam à palavra. São pronomes independentes. E, normalmente, atuam como sujeitos da oração. E é muito comum eles serem utilizados nessas frases que nós chamamos de nominais, ou seja, sem o verbo expresso, onde temos o verbo ser, o verbo estar de forma subentendida. Ok? Tranquilo. Mais duas frases na mesma sequência. Va anarnu rabim. Então, nós temos aqui
o vav, né? Sempre ele, né? O vav ligando aqui a oração e, né? Dependendo do contexto, e portanto, mas, enfim, mas traduzindo aqui de forma bem seca, e nós, va'anachnu rabim, rabim, muitos, né? A multidão, e nós somos muitos. Perceba que o verbo ser aí está subentendido. Aqui nós temos o V, novamente o vavzinho, né? Rema, que é uma das duas formas do eles. O eles pode ser rem ou rema. Elas pode ser ren ou rena. Então, V, rema, rahamim, sábios. E eles são sábios. Ok? Tranquilo até aqui? Então, não há complexidade. O que vocês precisam fazer? Memorizar. Memorizar. E saber dessa construção. Quando você está lendo o texto, então, possivelmente você vai encontrar um pronome seguido de um sujeito, perdão, seguido de um predicado, e não tem verbo. Então, ficaria em nós muitos. Então, ou seja, e nós somos muitos, ou dependendo do contexto, nós fomos muitos, enfim. Mas, normalmente, o verbo ser, quando ele está subentendido, ele está no presente. Tá? Então, é bem tranquilo aqui. A dificuldade é, como eu disse, é a memorização dos pronomes. Antes de entrarmos nos pronomes demonstrativos, eu vou voltar lá para nós falarmos mais uma vez. Vamos lá. Inclusive, eu vou pedir que vocês me ajudem aí para ficar bem claro. Vou pedir, então, para a Glória. Por favor, Glória, leia para nós aqui a forma do eu. Ani, a, a, anohi, anihi, anohi, Anohi. anohi, anohi, Perfeito. Ani, anohi. anohi, eu. Perfeito? Mas Valdenir, assim, pode tem falar, alguma Glória. diferença na hora de usar? Ou é Não. assim? Não tem nenhum tipo de implicação gramatical, exegética, de forma alguma. São, Tá ok, são simples sinônimos. tá ok. Você vai perceber que depende do autor, da época, do estilo, se é prosa, se é livro de sabedoria, mas o significado é exatamente o mesmo. Tá. Tá bom? Uhum. Valdenir, por favor, lê aqui o segundo aqui. Seria Aná, professor? Tá, que é o Otávio. Ah, tá. Tá, Ah, tá. exatamente. Quando alguém fala, vocês falam, tá, né? É Uhum. tu. Gostei dela. Tá, tu, você. A gente vai criando essas idiosincrasias para memorizar, né? Cada um cria a sua. Uhum. Tá, tu, ok? Tá. Aqui, ó, perceba, o Valdenir, ó, nós temos de novo o Tave, só que o chevazinho aqui não tem som, tá? Certo. Porque ele tá fechando. Então, atos, é o feminino, Uhum. certo? Pode querer enganar, né? Porque esse A aqui, normalmente, lá no substantivo, estudamos que o A é o feminino, né? Uhum. Mas aqui não. A tá é masculino e o at feminino. Glória, leia para mim o ele aqui. Como é que seria o ele? Who, O e o ela. who, he. Perfeito. Uma observação aqui. No Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, há essa expressão aqui para ela. No lugar de he, está essa expressão, inclusive sem pontuação. Tá? Está assim no texto, o que acontece? Isso é o que nós chamamos de uma leitura. Tem o querer, aliás, tem o ketiv e o querer. O ketiv é o que está escrito. Ketiv significa está escrito. Então, está escrito lá no texto isso aqui. Toda vez que aparece isso no texto, você pegar uma Bíblia hebraica impressa, você vai ver que tem uma notazinha embaixo, ou do lado, dependendo da versão, escrito assim, querer, aí vai vir a forma ri, ou seja, leia-se ri. Porque os escribas, eles chegaram a um ponto que eles não mexiam no texto, eles perceberam uma palavra que gramaticalmente às vezes está errada, ou simplesmente, aparentemente, essa fora deveria ser outra, eles fazem essa anotação, a gente chama de querer, ketive. Ketive é o que está escrito. Realmente, se for lá no papel, nos livros do Pentateuco, vai aparecer várias vezes, em vez de ri,
essa aqui, ó. Não é ru. Pode ver que não tem pontuação. Ele aparece sem pontuação. Qualquer Bíblia. Mas vai ter a margezinha, certo? Ketive, ru, aliás, ketive, essa forma, ri, querer, ri. Ou seja, leia-se, deve ser lido, ri. Com o tempo, você se acostuma, que você está lendo o texto ali e vai perceber isso aí. Nós temos alguns outros exemplos, mas aqui, como estamos estudando os pronomes, você normalmente está lendo Gênesis, Êxodo, começando, você vai achar isso aqui, vai ficar perdido, achando que é ru, vai ver que, na verdade, o contexto te mostra que está se referindo a uma mulher. Eu não entendi. Isso é um erro que houve? O que aconteceu? Na verdade, não podemos dizer que é um erro. No texto está assim. Então, não se sabe se é uma forma antiga do pronome feminino e ficou, porque não é uma vez que aparece. Ele aparece ao longo do Pentateuco. Então, pensar que alguém errou todas as vezes, né? E até porque não foi sempre o mesmo que copiou o texto. Então, possivelmente é uma forma da época. Só que não tem pontuação justamente porque quem percebeu isso, os maçoretas, perceberam isso no texto e deixaram, não mexeram. Só que deixa na margem lá, leia-se, ri. Mais ou menos quando você está lendo a NVI, não tem uma margenzinha? No hebraico, tal. É a mesma coisa. Tá? Ok. Mas é só no Pentateuco que isso acontece, tá bom? Só lá nos livros do Pentateuco. Perfeito. Vamos ler aqui, ó. Valdenir, você consegue ler essa palavra aqui, ó? O que seria o nós em hebraico? Não, professor. Vamos lá então aqui, ó. Foca aí, ó. A, na, esse rete, ele tá mudo aqui, certo? Porque tem um Shevá mudo aqui. Então, nar seria tipo um R, né? A nar, nu. A, nar, nu. E aqui eu tenho, só tirar o A, né? É a mesma palavra aqui, ó. Só sumiu o Aleph aqui, o primeiro Aleph, né? Então ficou nar, nu. Lembrando que aqui nós usamos essa, eu copio ali da gramática que eu utilizo, esse sinalzinho em cima aqui da letra, é só para mostrar que a tonicidade, né, a sílaba mais forte é essa, porque nós sabemos que, em regra, no hebraico, a sílaba mais forte é a última. Quando isso não acontece, eu sinalizo aqui para vocês. Para não ficar narnu, não, é narnu, anarnu, ok? E tem essa outra forma, que pega, acho que o início e o final, né? Anu, ok? Perfeito. Você pode ler aqui para mim, Glória, o voz masculino? Aten, Atem, perfeito. E o feminino? Aten, Aten. E a segunda forma aqui? Atena. Não é Atena. Veja bem, ó, o sinalzinho aqui, ó. Ah, Atena. Atena. Isso quase Atena Atena. dos gregos, né? Aham. Atena, né? Atena. Aham. Atena, exatamente. Uhum. Leia aqui para mim, Glória, por favor. Ou eles, vamos ver. Hem, Hem, é a segunda forma? Rena. Não, Hema. Rema. Hema, perfeito. Rema. Rema. Aqui nós temos Ren, Ren e Rena. Rena. Perfeito. Rena do Papai Noel, que não existe. Ok? Rena. Ok. Então, vamos memorizar. Continuando, então. Então, falamos aqui, mostramos o uso desses pronomes, né? Agora, vamos falar dos pronomes demonstrativos. Então, o pronome demonstrativo, ele demonstra, né? O nome já diz. Ele designa algo ou alguém que recebe destaque. Por exemplo, este homem, este é o homem, esta coisa, esta cidade, aquela mulher. Quais são esses pronomes no hebraico? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, que também, veja bem, eles também são independentes. Eles não aparecem ligados aos substantivos, ok? Então, nós temos o pronome z. Z é este. Z. Z, este. Zot, ou zot, esta. Z, este. Zot, esta. Agora, atenção. Atenção. É o mesmo pronome que serve para o ele e para o ela serve para aquele e aquela. A primeira vantagem é uma coisa menos para memorizar, né? É ru, tanto para ele como para aquele. E ri, tanto para ela como para aquela. O contexto vai me mostrar de forma bem tranquila quando é um e quando é outro. Tá? Então, Z é este, Zot, esta,
Hu, aquele. Ri, aquela. Perfeito? Aí nós temos no plural. L. L. Igual a letra L em português, né? L. L, estes. L, toledotes. Você já deve ter visto lá no Gênesis, se vocês continuaram um pouquinho ali o texto, quando ele fala, essas são as gerações. L, toledotes. Certo? Perceba que o masculino e o feminino são iguais. Ó. L para estes, L para essas. Mais fácil ainda. Você só decora uma palavra. Estes e essas é a mesma palavra. Então, lá, por exemplo, tem toledote, uma palavra que ela é feminina. Né? Ela é toledote. Tanto é que existe uma separação no livro do Gênesis a partir dos toledotes, ok? Ou seja, as gerações. Você vai perceber, essas são as gerações de Adão, essas são as gerações de Noé, essas são as gerações de Caim. Só um momento, peraí. Ok. Então, ele toledotes. Se eu pegar em Gênesis, eu estou sem a minha Bíblia aqui, mas você pega ali, essas são as gerações de Adão. Ele toledote, essas gerações, ok? Então, essas é a mesma palavra, ele, ok? E aí nós temos, da mesma forma que no singular, no plural eu uso as mesmas palavras, ó. Hem, que significa eles, também significa aqueles. Eu posso usar também o rema. O mesmo que é eles, a mesma palavra, para eles, para aqueles. E no feminino também. Hen, para elas e para aquelas. Hen e hena. Então, nos ajuda aqui. Não tem tantos pronomes assim demonstrativos para memorizar. O uso deles, que é diferente dos pronomes que nós vimos antes. Tá? Então, o pronome demonstrativo, ele possui uma função muito parecida com a dos adjetivos. Vocês já viram os adjetivos, certo? Então, nós temos a função atributiva e a função predicativa. Vocês vão relembrar aí, tá? Então, na função atributiva, igual no adjetivo, esse pronome demonstrativo, ele vai concordar em gênero, seja masculino ou feminino, em número, ou seja, se é singular plural, e definição, ou seja, se ele leva o artigo ra ou não. Essa concordância com o substantivo que destacam. Exemplo, vamos lá, ó, olha que interessante aqui, ó, várias frases para nós. Hamakom razê. Então, o que eu tenho aqui? Makom significa lugar, certo? Z, este. É o primeiro pronome que nós vimos lá, este, Z. Hamakom, veja que o Z também leva o artigo, tá vendo? Porque ele tem uma função atributiva. Ele está destacando, definindo makom. Makom significa lugar. Hamakom razê, este lugar. Ok? Quando eu tenho aqui, ó, um feminino, Eretz é feminino, terra. Ha-aretz, ha-zot, que é o pronome esta, em hebraico, zot. Ha-aretz, ha-zot. Então, perceba que o pronome, nesse contexto, ele concorda no gênero, ou seja, se é masculino ou feminino, concorda no número, se é singular ou plural, e concorda com a definição. Como é uma palavra definida, ha-aretz, certo? É a terra ou o lugar, no exemplo de cima, também esse artigo que define vai para o pronome demonstrativo, igual nós vimos, da mesma forma que nós vimos com os adjetivos. Então, continuando aqui os exemplos, ó. Ba-yom, ha-hu, certo? Então, vamos lá. Ba-yom significa naquele, aliás, no dia, né? Perdão, no dia, eu tenho aqui o B, né? O B, que é a preposição, no dia, né? Ba-yom, só que eu tenho aqui uma definição, vocês vão lembrar quando estudamos a preposição B, que ele junta com o artigo, né? Por isso que está ba. Eu tenho aqui esse dagesh mostrando que
Eu tenho um artigo escondido aqui, né? Então, Bayom, no dia, um dia específico, e eu tenho Ha. Então, tem um artigo aqui e tem um artigo aqui que ele misturou com a preposição. Bayom Ha-hu. Naquele dia, ou seja, no dia, aquele, ou naquele dia. Perceba que, como é fácil perceber a diferença quando é aquele, quando é ele, ficaria estranho eu dizer no dia, ele. Né? Se eu estou me referindo ao dia, não tem como ser ele. É naquele dia, certo? E principalmente quando você pega a frase toda, você lendo a frase toda fica mais fácil ainda. Então, Ba'yom, Rahu, naquele dia. Na mesma lógica aqui, ó. Ba, certo? Eu tenho aqui o artigo também, ó. Ba'ir, ir é cidade, ok? Ri, porque cidade feminino, né? Então, é naquela cidade. Ba'ir, ri. Ba'ir, ra'i, ok? No plural agora, ó. Ha, devarim. Então, tem aqui, né, o artigo, devarim. Ha, ele. Estas palavras, ok? Ha, devarim. Ha, ele. Estas palavras. E eu uso aqui também para a palavra feminina, né? Re, arim. Ha, ele. Estas cidades. Ok? No plural, eu vi aqui em cima, nós vimos aqui em cima o exemplo do Bayom Hahu, né? Naquele dia, agora o plural aqui, ó. Bayamim, Yamim é o plural de Yom, certo? Bayamim Hahem, naqueles dias. Ok, voltando aqui, deixa eu... Estão conseguindo acompanhar? Ok? Você percebe que são construções, aquilo que eu já disse algumas vezes, não há a gramática, que ela não é tão complexa, certo? Realmente a dificuldade maior é de memorização do vocabulário. Então você percebe que esse uso atributivo ele concorda então em gênero, número e definição, da mesma forma que o adjetivo. Então, se o substantivo vem com o artigo ha, o pronome demonstrativo também virá. Se o substantivo está no feminino, eu uso demonstrativo feminino. Plural, plural. Singular, singular. Ok? Perfeito. Não estamos falando dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes demonstrativos. Este, esta, aquele, aquela, estes. Ok? Vamos lá. Seu substantivo, veja bem, aqui, ó. Seu substantivo vem acompanhado de um adjetivo, certo? O pronome virá depois do adjetivo. Então, exemplo, eu tenho aqui Radavar, Hagadol. Então, Radavar, Hagadol. Davar, palavra. Gadol, grande. Então, a palavra grande, ou a grande palavra. O pronome demonstrativo vem depois do adjetivo, que é Gadol. Então, Radavar, Hagadol, Razê. Esta grande palavra ou coisa, aqui no caso traduzido como coisa, que davar serve tanto para coisa como para a palavra, um assunto, uma coisa, certo? Radavar, Hagadol, Razê. Esta grande palavra. Ok? Perceba que aqui estamos no uso atributivo, não tem verbo. Não está falando esta é uma grande palavra. Não tem verbo aqui. Apenas a grande, esta grande palavra. Estou demonstrando algo. Estou chamando atenção para esta grande coisa. A palavra, o versículo, a frase abaixo aqui, ó. Haaretz, hatová. Tová é o adjetivo, boa. Tov é bom. Tová, boa. Haaretz, hatová. A boa terra. Aí vem o pronome demonstrativo. Razot.
esta terra boa ou esta boa terra. Perceba que o demonstrativo razot vem depois de ratová. E sempre tem um artigo. Tem um artigo no haaretz, ratová e razot. Artigo no haaretz, no tová e no zot. Haaretz, ratová, razot. Porque eu estou no uso atributivo. Outro exemplo aqui, ó. Ha-midbar, hagadol. Midbar é deserto. O deserto grande, o grande deserto. Ha-midbar, hagadol. Depois vem o pronome demonstrativo. Então, é aquele. Ha-hu, aquele grande deserto. Ha-midbar, hagadol. Ha-hu, aquele grande deserto. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Ha-shanim, ha-tovot. Shanim é o plural de ano. Então, são anos. Os anos. Tovot, plural de bom. Na boa. Aqui Shanim é uma palavra feminina, apesar do sufixo masculino aí. Então, os bons anos. Ha-shanim, ha-tovot, os bons anos. Aí depois vem o pronome demonstrativo. Ha-ele. Estes anos bons, ou estes bons anos. Ok? Esse tipo de construção, Glória e Valdenir, é muito, muito comum na prosa. Então, você pega ali o Gênesis, o Êxodo, o Pentateuco como um todo, você pega Samuel, Juízes, Josué, são livros, depois que você vai pegando essa bagagem, é muito agradável de ler, porque você percebe que é uma leitura fluida e não é tão complexa. Né? Você vai ter que ficar parando para ver o dicionário nas palavras novas. Mas muitas palavras se repetem. Gadol, davar, artz, tová, tovot, o zot, ru, ri, repete muito. Aí você vai pegando aquelas palavras Torá, que é a instrução, a lei, né? Por aí vai. Tá? Importante aqui, ó. Aliás, só voltando aqui. Alguma dúvida até aqui? Ok? Tá bom. Continuando então, ó. Importante. Esses pronomes, aliás, diferentemente dos pronomes demonstrativos, certo? O Z, Zot, L, né? Os pronomes pessoais independentes, que é o ani, atá, at, ok? Anarno. Os pronomes pessoais independentes, veja bem, somente atuam como sujeitos. Então, ani, atá, at, hu, ri, ele, anarno, hem, hen. Esses pronomes pessoais, que é o eu, tu, ele, ela, eles nunca, veja bem, nunca tem artigo definido. Nunca vai ter o artigo, porque eles são sujeitos das orações. Ok? Então, voltando, quer ver? Ó? Quando eu falo aqui desses pronomes, ani, atá, at, hu, ri, anarno, atem, aten, atena, rem, rema, ren, rena, nunca eles viram com artigo. Você não vai achar ha-ani, não existe. Tá? Ha-atá, não existe. Eles são sujeitos da oração. Agora, quando eu falo os pronomes demonstrativos, aí sim, pode aparecer razê, razot, rahu, rahi, que é outra forma até de você diferenciar quando eu tenho um aquele diferenciado do ele. Se tiver rahu, fácil, é aquele, não é ele. Rahi é aquela e não ela. Ok? Perfeito. Então, vamos continuar aqui ainda nos pronomes demonstrativos, agora na função, veja bem, na função predicativa. Então, volta lá na lição de adjetivo, nós aprendemos nos adjetivos a função atributiva e a função predicativa. Ou seja, aqui eu vou tratar de questões que envolvem verbos, orações com verbos. Nessa função predicativa, ou seja, que o pronome demonstrativo, ele trabalha junto com o predicado da frase, da oração, esses pronomes demonstrativos vão concordar
em gênero e número, ou seja, se é masculino e feminino, ou se é plural ou singular, mas nunca tem artigo, igual adjetivo. Se você não está lembrando, se você voltar, assistir o vídeo de adjetivo, depois assistir esse vídeo, vai memorizar muito, porque são as mesmas regras. Então, vamos lá, ó. Exemplo. Então, aqui não tem mais a função atributiva, isso é uma função predicativa. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Ze hayom. Z é este, certo? Este hayom, o dia. Perceba que não está Raze hayom. Está Ze hayom. Aqui eu tenho uma oração com verbo, que está subentendido. Este é o dia. Ao é aqui, está subentendido. Este é o dia. Ze hayom. Ok? Frase de baixo, ó. Zot. Zot, esta. Esta, ha, aretz. Esta, a terra. Esta é a terra. Então, perceba que o pronome demonstrativo não leva aqui o artigo. Não concorda em relação à definição. Ele concorda em relação ao número e ao gênero. Singular, masculino no primeiro caso, singular feminino no segundo caso. Olha outro exemplo aqui. Hu. Hu, ha, davar. Aquela, né, que está no masculino, mas trazendo para o português, né? Porque davar é masculino em hebraico, mas aqui vamos traduzir. Hu, aquela, a palavra. Aquela é a palavra. Hu, ha, davar. A frase de baixo aqui, ó. Ri, ha'er, hagedolá. Ri é aquela. Perceba que não tem artigo, né? Aquela. A cidade, a grande. Ha'ir, hagedolá. Então, aquela é a grande cidade. Não está mostrando... Veja bem, no pronome demonstrativo atributivo seria assim. Esta grande cidade. Estou apontando esta grande cidade. Aqui eu estou usando um verbo. Esta é a grande cidade. Ok? A frase de baixo. Ele ha devarim. Então, tem aqui estas ha devarim, as palavras. Estas são as palavras, que inclusive é o título de Deuteronômio, do livro do Deuteronômio, Devarim, porque ele começa dizendo Ele ha devarim, certo? Essas são as palavras que Deus deu a Moisés, certo? Então, o nome do livro é Devarim por conta disso, ok? Perfeito. Dúvida até aqui? Professor, tenho sim. Aí, quando é essa função predicativa, ele vem antes, né? A palavrinha. Exatamente. E quando é a atributiva, ela vai depois. Inverte, Inverte. exatamente. Então, isso facilita a gente entender, né? A tradução. Isso facilita e não vai ter artigo. Uhum. Não tem artigo. Uhum. Tá? Tá, ok. Perfeito. Então, isso nós vimos até agora pronomes. Os pessoais independentes e os demonstrativos. Vamos para a última parte da aula agora, saindo desse assunto. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, memorizar esses pronomes. Depois, memorizar, entender não, vocês já entenderam. Memorizar a função deles. E nisso a leitura ajuda muito, que, como eu disse, se vocês continuarem ali lendo o Pentateuco, por exemplo, que seja, você vai perceber muito, muito, muito essas construções. É muito comum, tá bom? Terceiro ponto da aula de hoje. Vamos falar aqui dos substantivos segolados. O que é um segolado? Fácil. Segolado vem de segolo. Ó, 3 pontinhos aqui, ó. Lembra do segolo, Rodenir? Aqui, ó. 3 pontinhos. Substantivo segolado, ele tem algumas características, tá? São substantivos com 2 sílabas, tá? Então, não existe um substantivo apenas com uma sílaba que seja segolado, tá? Qual que é a principal característica, além do segolo? A primeira delas, isso aqui, ó. Sempre são acentuados na primeira sílaba.
Você já sabe que a regra no hebraico é que o acento venha na última sílaba, não é isso? O segolado, ele tem características justamente contrárias, por isso que nós destacamos ele. Então, por exemplo, eu tenho aqui Mavet, significa morte, não é Mavet, é Mavet, morte. Elef, Elef é mil, Elef, mil, numeral 1000, tá? 1000, Elef. Então, veja bem, não é Elef, é Elef. Orhel, tem um pontinho aqui, ó, só que o sinalzinho do acento misturou, tá? Mas tem um pontinho aqui que é o Holem. Então, é Orhel, palavra que aparece demais, que é tenda. Tenda, tenda é Orhel. Então, veja bem, primeira característica do segolado, ele vem acentuado na primeira sílaba. Mavet, Elef, Orhel, ok? Segunda característica aqui, logicamente, é o segolo. O segolo na segunda sílaba. Então, voltando aqui, pode ver, o Mavet tem o segolo na segunda sílaba. Elef tem na segunda sílaba. Normalmente, aparece muito nas duas, mas na segunda sílaba é a principal marca. Orhel, na segunda sílaba. Ok? Eventualmente, né, quando eu tenho aqui sempre eles, né, sempre as guturais, em vez do segolo vai aparecer um patar. Mas veja bem, ó, Boker, segolo. Sefer, segolo. Naar, só lembrando, né, Boker é manhã, manhã, né? Então, boa manhã, ou bom dia em hebraico é Boker Tov, certo? Bom dia, Boker Tov. Então, Boker, Sefer, Sefer é livro. Tem até aquela editora Sefer, né? Muito boa. É a editora judaica Sefer, tá? Sefer. Nar é jovem, rapaz. Nesse caso, como eu tenho uma gutural, que é o Ain, excepcionalmente, no lugar do Segol, eu tenho Patar. Mas, você se acostumando com os acentos da Bíblia hebraica, você vai perceber que sempre ela dá um jeito de mostrar a pronúncia, certo? E Meller, que a gente conhece demais, a palavra Meller, que é rei. Então perceba que o Segol, ele vem na segunda sílaba. Eventualmente, quando a gutural for a última ou a segunda aqui, vem um patar, ok? Muito bem. O substantivo segolado, ele tem aí algumas categorias no plural. Então, vamos lá. Então, primeira categoria, quando eu tenho aqui uma palavra que não que começa com uma não gutural. Então, por exemplo, beged, vestimenta. Boker, manhã. Baal, a gente fala Baal, né? Mas na verdade é Baal, não é Baal, Baal. Ontem eu estava vendo um vídeo muito interessante sobre o ágape, que na verdade é agape, né? A gente fala ágape, mas é agape, falando dessa questão que ágape é o amor de Deus, filhos é o amor fraterno, e não é bem assim na Bíblia, no Novo Testamento, na verdade são sinônimos, né? Mas é outro assunto, mas eu lembrei por causa da pronúncia. Depois eu até mando para vocês um videozinho muito bom. Então, que Baal, que é o Baal, ou Senhor, tá? Tanto pode ser o Baal, Deus, né? Lá do Deus falso, como Senhor, no sentido que a gente usa Senhor, Senhora, tá? O marido, o mesmo marido, dependendo do contexto, significa marido, tá? Na Bíblia hebraica. Sefer, livro, ok. O plural deles, ó, são palavras, primeira categoria aqui, são palavras que não começam com guturais, certo? O re, o ret, o ain, o aleph, não começam com guturais. Então, eu tenho aqui um parâmetro, ó, já vem. Begadim, Bekarim, Bealim, Sefarim. Esse mesmo parâmetro, tá vendo? Sheva, Kametz, Im. Sheva, Kametz, Im. Sheva, Kametz, Im. Sheva, Kametz, Im. Begadim, Bekarim, Bealim, Sefarim. Então, vestimentas, manhãs, Baais ou Baalim, senhores, livros. Ok? Primeiro padrão. Segundo padrão que eu tenho aqui, aliás, antes do segundo parâmetro, outros exemplos. Geffen seria Gefanim. Geffen é vinha, certo? Derer, Derahim. Zevah, Zevahim. Kerem, Keramim. Meler, Melahim. Nar, Narim. Yeled, Yeladim. Poxa. Opa, faltou aqui, é pecha, tá? Pecha. Pechaim, faltou o
a vogalzinha aqui. Pesha, peshaim. Shemen, shemanim. Então, são outras palavras que têm essa primeira categoria, tá? Então, você vai se acostumando até com o som, né? Sefarim, Gefanim, Derahim, Zevahim, Keramim, Melahim. Então, você vai se acostumando, porque isso é um plural, tá? A segunda situação que eu tenho aqui são os femininos, que não começam com guturais. Então, Delet, por exemplo, é porta. Nefesh, alma, ser, né? Uma tradução bem pobre aqui, alma, ser, que é uma palavra bem complexa. Mas Delet, porta, né? Nefesh, alma, ser. Ó. Plural, delatot, nefashot. Ok? Então, o parâmetro é um sheva, um kamitz, em vez do im, o ot. Sheva, kamitz, em vez do im, ot. Ok? Então, são parâmetros. Diferente dos substantivos, mais comuns, os segolados têm um parâmetro mais regular, vamos dizer assim. Outras situações, quando eles começam com guturais, em vez do sheva, eu vou ter um composto aqui, hatef patá. Então, por exemplo, hevel. Hevel é sopro, vaidade. Sabe lá em Eclesiastes, quando fala assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade? Essa palavra aqui, ó, hevel. Hevel havalim, vai estar lá, vaidade de vaidades, hevel havalim, tá? Hevel, hesed, que é a graça, a misericórdia, o amor do Senhor, né? Eved, servo. Então, é o mesmo parâmetro, só que em vez de um sheva aqui, como eu tenho uma gutural, a gutural ela prefere o sheva composto, nós já sabemos disso. Então, não seria revalim, mas havalim, hassadim, avadim. Mas você vê, ó, é o parâmetro, ó. Um sheva composto, o kamitz im. Sheva composto, kamitz im. Sheva composto, kamitz im. Certo? É o parâmetro quando eu tenho uma gutural no início. E se for feminina, certo? Eu tenho aqui even, avanim, aqui no caso é uma exceção, tá? Mas, ó, eretz, aratzot, herev, que é espada. Olha só, o que eu tenho aí? Haravot. Ok? Ou seja, eu tenho um sheva composto, em vez de um simples sheva, kamitz im ou kamitz ot. Ok? Se for um dual, lembra do dual? Por exemplo, ozen, que é ouvido, dois ouvidos, os naim. Keren, que é chifre, são, além de ser dual, aqui é o dual de segolados, né? Então, ozen é segolado, Keren é segolado, regel é segolado, ou seja, a primeira sílaba aqui é a tônica. Então, ozen, os naim. Keren, karnaim. Regel, raglaim. Então, eu tenho sheva, aim, sheva, aim, sheva, aim. Ok? Perfeito. Segolados que não possuem forma no plural. Isso aqui é mais vocabulário do que gramática, tá, gente? Para vocês ir conhecendo as palavras, tá? Mas, por exemplo, você não vai encontrar formas no plural na Bíblia. Dat significa conhecimento, conhecimento. Você acha muito em Provérbios, o conhecimento. Dat. Deshe, grama, tá lá no Gênesis. Lechem, muito comum. Pão, pode ser alimento também. Lechem, pão. Tzedek, justiça. Shemesh, sol. Selem, que é imagem, semelhança, né? Deus fez o homem, imagem e semelhança dele. Selem. Kesef, que é prata, dinheiro. No hebraico moderno é dinheiro, né? Kesef. Ohel, comida. Tem um rolenzinho aqui, né? Misturou. Ohel, comida. Zera, semente. Então, são outros segolados. E por que é importante? Por conta da pronúncia. Você vai fazer uma leitura, né? Você vai pronunciar corretamente. Aqui é mais uma questão de vocabulário do que de gramática. Ok? Então, o que nós temos aí de segolado? Para vocês memorizarem até agora. Primeiro, a tônica é a primeira sílaba.
segol, a regra é que o segol esteja na segunda consoante. Aparece muito nas duas, primeira e segunda, mas na segunda consoante, segol, tá bom? E aí nós temos aqueles parâmetros de plural. Opa, e aqui nós encerramos, ok? Então, o que nós vimos hoje? Pronomes pessoais independentes, extremamente importantes, principalmente voltando lá, principalmente o uso deles, tá? Ou seja, nós temos aqui então ani, anohi, atá, at, hu, ri, anahnu, nahnu, anu, atem, aten, atena, hem, hema. Ok? Perfeito. Ok. O ren, rena. Perfeito. O uso deles. Eles são sujeitos das frases. Não vem acompanhado de artigo jamais. E se eles estão na frase, eu vou ter um verbo. Seja um verbo expresso, seja o verbo subentendido, que é o verbo ser. Então, trouxe aqui para vocês exemplos. Ani Adonai, Atah Haish, Ki Afá Ata, Adonai Hu Ha Elohim, Ahim Anahnu. Outros exemplos. Va Anahnu Rabim, Vehema Rahamim. Ou seja, sempre o verbo ser subentendido. E nós somos muitos, e eles são sábios. Ok? Os pronomes demonstrativos, por sua vez, ze, zot, hem, perdão, ze, zot, hu, ri, ele, hem, hema, hen, hena. Eles têm exercem a mesma função, muito parecido com o adjetivo, ou seja, a função atributiva, simplesmente destaca, e aí eles vão concordar com número, com gênero e com definição. Vem depois, como agora observou, do substantivo. Se for um substantivo ou um adjetivo, ele vem depois do adjetivo. Ok? Então, exemplos aqui que nós vimos. Hamakom Hazé, este lugar. Veja bem que não está escrito este é o lugar. Simplesmente este é o lugar. Hamakom Hazé. Haaret Hazot, esta terra. Bayom Hahu, naquele dia. Se fosse só Hayom Hahu, certo? Aquele dia. Mas Bayom Hahu, naquele dia. E tem um bet aqui. Baer Hahi, naquela cidade. Hadevarim Haele, estas palavras. Rearim Haele, estas cidades. Bayamim Hahem, naqueles dias. Ok? Hadavar Hagadol Hazé, ou seja, o demonstrativo vem depois do adjetivo. Haaretz Hatovah Hazot. Hamidbar Hagadol Hahu. Hashanim Hatovah Hatovot Haele. Ok? Na função predicativa, nós vimos, então, que eles nunca têm artigo. Eles vêm antes do substantivo e eu tenho um verbo. Então, Ze Hayon, este é o dia. Zot Haaretz, esta é a terra. Hu Hadavar, aquela é a palavra. Ri Ha'ir Hagedolá, aquela é a cidade grande. Ele Hadevarim, estas são as palavras. E vimos os segolados. Ok? Dúvidas? Matéria muito importante do dia a dia de quem vai ler o texto hebraico. Não é complexa, mas é a grande quantidade de novidades aí, né? Muita coisa, mas não tem complexidade. Então, é muita informação. Muita informação, exatamente. Mas você vê aí que você já está conseguindo um vocabulário bom, né? Está estendendo o seu vocabulário, que é o maior desafio da leitura bíblica, o vocabulário, né? Ok? Perfeito? Então, eu já vou baixar aqui o vídeo, vou ver se eu posto hoje ainda, mando para vocês o link do vídeo e vou me esforçar para mandar essa apostila até quinta-feira para vocês, tá bom? Tá ótimo, professor. Perfeito. Perfeito. Então, se vocês permitirem, vamos encerrando por aqui.
Ok? Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá Boa noite. bom. Muito Obrigado. obrigado. Uma Obrigada. excelente semana para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Tá Para ótimo. vocês também.